No século XXI, a superpopulação tornou-se um problema insolúvel. Então a humanidade elabora um plano para migrar para Marte. No entanto, como o planeta vermelho ainda não é adequado para a vida humana, primeiro eles precisam terraformá-lo, então começam enviando musgos e outras formas de vida simples como baratas. Séculos depois, em 2597, os criminosos Komachi e Nanao estão desesperadamente fugindo pelas ruas de Tóquio porque a polícia está atrás deles. Eles tentam fazer algumas curvas e reviravoltas, mas infelizmente os policiais logo os cercam. Nesse momento, um carro voador pousa na frente deles carregando o Dr. Honda, que está assistindo à sua própria apresentação sobre como precisam exterminar as baratas antes de poderem viver em Marte. Sua assistente aponta que Komachi e Nanao estão sendo perseguidos sob suspeita de homicídio culposo, então são os candidatos perfeitos para o projeto deles. Honda se aproxima do casal e os leva ao seu laboratório para fazer uma oferta. Se eles forem a Marte limpar todas as baratas, serão bem pagos e seus crimes serão esquecidos. A pegadinha é que eles terão que passar por uma cirurgia arriscada primeiro. Komachi a princípio se recusa porque não confia em Honda, mas Nanao se inscreve imediatamente, então Komachi aceita se juntar a ela. 2 anos depois, Nanao e Komachi estão voando para Marte com toda uma equipe em uma espaçonave chamada Bugstour. Jin está ansioso para malhar e pede a Komachi para treinar. O combate termina em empate, mas Jin diz que pegou leve com um amador e depois tenta flertar com Nanao. Ela o rejeita, dizendo que Komachi a libertou, mas Ishiro ri da ideia de isso contar como liberdade. Enquanto Lee está comendo insetos, Tezuka se aproxima de Maria enquanto ela dorme e a assusta acordando sugando sua mão. Então Maria corre para sua amiga Osako em busca de apoio. Enquanto as mulheres passam, Toramaru e Yoshikane olham para seus corpos, então Asuka os chama. Nesse momento, Nanao percebe algo sobre a tripulação. Toramaru e Yoshikane são da Yakuza. Asuka é uma policial corrupta. Tezuka é um assassino em série. Maria é uma imigrante ilegal. Osako faz adolescentes trabalharem de forma inadequada. Ishiro é um hacker e Lee é um terrorista. Considerando como ela e Komachi foram selecionados, ela se pergunta se Honda só contrata criminosos. No entanto, Jin diz que ele é apenas um kickboxer e muito provavelmente eles foram escolhidos porque todos estão desesperadamente precisando de dinheiro. Nesse momento, o Capitão Dojima e a Tenente Mina enviam todos para suas posições porque estão prestes a chegar. O pouso ocorre sem problemas e quando olham para fora percebem que Marte não está mais vermelho. Parece com a Terra graças ao processo de terraformação. Mina lança um dispositivo com um produto químico poderoso que irá matar as baratas e Dojima divide o grupo para explorar a área e verificar se o processo de erradicação está funcionando. Quando Asuka é pareada com Yoshikane, ela diz a Dojima que se recusa a trabalhar com um membro da Yakuza e pede para se unir a Ishiro. Yoshikane se sente insultado, mas Dojima aceita a mudança para evitar conflitos. Depois que a equipe parte, Dojima envia um drone que encontra a espaçonave Bugs 1, uma sonda enviada pelo Japão em segredo há 10 anos. O capitão entra em contato com Honda para mostrar-lhe a sonda e diz que as coisas estão indo bem até agora. Então Honda fica animado porque se a missão for bem sucedida, ele terá a tecnologia para controlar o mundo. Enquanto isso, as diferentes equipes já estão explorando. E Jin acha estranho que ainda não tenham encontrado uma única barata morta. Ele e Maria continuam se movendo, mas quando contornam algumas rochas, tomam o maior susto de suas vidas. Há 3 estranhas criaturas carregando algo como tacapes nas mãos. A dupla se esconde imediatamente, se sentindo confusa porque não foram informados sobre possíveis marcianos. Não muito longe dali, Komachi e Nanao também encontram uma dessas criaturas. Komachi tenta se comunicar com ela, mas de repente a criatura ataca Nanao e quebra o pescoço dela. Depois de largar o corpo, ela foge em alta velocidade. Nesse momento, Jin os encontra e os informa que as criaturas também mataram Asuka. Toda a tripulação corre de volta para a nave e depois de deixar o corpo de Nanao na enfermaria, eles confrontam Dojima, que sabia a verdade o tempo todo. A humanidade enviou as baratas para Marte 500 anos atrás, e durante todo esse tempo elas têm evoluído rapidamente graças à radiação do espaço e outras condições extremas. As criaturas que a tripulação viu são de fato as baratas, que agora são mais fortes que os humanos e o governo as chamou de Terraformers. A tripulação está furiosa por ter sido enganada, mas nesse momento Honda aparece na forma de um holograma. Ele lembra a todos que eles se venderam por dinheiro e que fizeram cirurgias antes de virem, que não foram feitas apenas para que pudessem respirar em Marte. Acontece que o procedimento inseriu DNA de inseto em seus genes que lhes dará superpoderes para completar a missão. Após instruir todos a lutar contra as baratas, o holograma desaparece. Depois, Dojima explica que para ativar os poderes eles devem se injetar com um ativador de células de inseto. O corpo irá sofrer mutações, mas isso durará apenas alguns minutos e eles voltarão ao normal desde que não abusem. Se o fizerem, morrerão. Dojima envia todas as informações para os trajes da equipe que se conectam diretamente às suas mentes, e Tezuka acha que isso soa divertido.
O restante da equipe não está feliz e Mina quer saber por que Dojima não disse nada. Então ele explica que recebeu ordens para manter tudo em sigilo. Alguns membros da equipe querem voltar para a Terra, mas nesse momento o computador os alerta de que as baratas estão se aproximando da nave. Lee se voluntaria para sair e lutar contra elas, dizendo que uma vez que terminem aqui podem voltar e usar seus novos poderes para se vingar do governo. Enquanto Lee sai, os outros descobrem que ele lutou no Oriente Médio e foi apelidado de Deus Imortal Lee. Então as baratas não deveriam ser nada para ele depois de sobreviver a isso. Uma vez do lado de fora, Lee se injeta com um ativador que lhe dá os poderes de um besouro bombardier. Esse inseto mistura produtos químicos para criar um pequeno jato que simula um lança-chamas. O corpo de Lee sofre mutações em uma mistura de humano e besouro e começa a lutar contra uma barata, trocando golpes com a mesma velocidade e força que a criatura. Como a barata não cai, Lee usa seu novo poder e dispara chamas poderosas na criatura, queimando-a gravemente. A princípio parece que ele venceu, mas logo a barata se recupera e mata rapidamente Lee. Ao mesmo tempo, outra barata pula em cima da nave e começa a bater com a cabeça no vidro ultra-temperado para quebrá-lo. Em seguida, ela entra e mata imediatamente 2 membros da tripulação. Então Dojima toma sua injeção e obtém os genes da formiga paraponeira da América do Sul. Esse inseto pode levantar 100 vezes o seu próprio peso e tem um ferrão tão doloroso que parece uma bala. Graças a essa força, Dojima facilmente esmaga a barata no chão, matando-a. Infelizmente, o computador detecta uma horda inteira de baratas se aproximando da nave. Osako se pergunta por que as baratas querem matá-los. Maria explica que é porque os humanos sempre mataram as baratas, fazendo isso sempre somente porque quiseram, sem motivo aparente, então agora as baratas estão fazendo o mesmo. A maioria da equipe quer voltar para a Terra, no entanto, Mina descobre que o painel de controle está morto e o sistema de backup também não funciona. Dojima rapidamente elabora um plano. A equipe irá para o Bugs 1 e trará todas as peças necessárias para consertar o Bugs 2, enquanto ele fica para lutar contra as baratas. Usando os feromônios da criatura morta, ele atrairá todas as outras baratas para que a equipe possa viajar com segurança. Alguns homens querem ficar e ajudar o capitão, mas Ishiro diz para eles irem embora porque ele será o único a ficar. Enquanto as baratas começam a subir na nave, a equipe sai, mas Komati primeiro decide visitar Nanao antes, prometendo que voltará para ela. Antes de partir, ele nota alguns fios estranhos saindo da boca dela. A equipe entra no rover e, como ele terá que viajar por uma horda de baratas, Tezuka se voluntaria para lutar. Ele toma sua injeção e obtém o DNA do besouro Hove, que pode disparar projéteis de gás em chamas no inimigo. Tezuka sobe para cima do veículo e dispara seu poder, abrindo caminho para o rover escapar em segurança. De volta à nave, Ishiro toma sua injeção e se transforma bem a tempo das baratas invadirem. No entanto, enquanto Dojima luta, Ishiro corre para se esconder. Mais e mais baratas continuam chegando e Dojima continua lutando. Ele lembra o dia em que Honda o recrutou. Naquela época, Dojima quase arruinou sua carreira ao socar um superior, mas Honda ofereceu a ele ser capitão novamente em troca de trazer um ovo de Marte. Eventualmente, as baratas são muitas para lutar, então Ishiro sela toda a nave, esmagando algumas baratas com a porta que se fecha. Em seguida, ele suga o oxigênio dentro da nave, então todas as baratas dentro dela morrem de asfixia. Há algumas que conseguem continuar lutando e Dojima nunca para de enfrentá-las, mas eventualmente a falta de ar os deixa inconscientes. Enquanto isso, Jin pergunta a Komati sobre seu relacionamento com Nanao. Komati pensa sobre o que aconteceu no dia em que foram recrutados. Depois de perder a mãe, Nanao se tornou vítima do abuso do padrasto, que a fazia oferecer serviços indecentes por dinheiro. Em uma noite, Komati a encontrou sendo espancada pelo padrasto e veio em seu socorro, desarmou facilmente o cara e desferiu 2 bons golpes. O homem não se importou porque Nanao era legalmente sua, mas enquanto ele estava distraído, Nanao pegou a faca que ele largou e o esfaqueou. Querendo proteger sua namorada, Komati rapidamente tirou a faca dela e esfaqueou o homem várias vezes para parecer que ele fez isso. De volta ao presente, Komati pergunta a Jin por que ele veio a Marte, e Jin explica que não lhe restou nada porque seu único amigo morreu de uma doença. Nesse momento, a equipe dentro do rover vê algo enorme se aproximando deles, quase como um tsunami gigante, mas na verdade é uma onda massiva de baratas. Mina empurra o rover pela onda enquanto Tezuka continua a atirar gás, fazendo com que muitas baratas se espatifem contra as janelas. O rover passa com segurança e eles comemoram, mas infelizmente veem uma segunda onda maior vindo. Como Tezuka não conseguirá lidar com essa sozinho, Maria e Osako tomam suas injeções para se transformarem também. Osako ganha os poderes do besouro de casca dura de Okinawa, que tem uma casca tão dura que nem mesmo um elefante pode esmagá-la. Maria é um besouro arco-íris que tem uma casca de camuflagem incrível que engana o inimigo. Uma vez mutadas, ambas as mulheres se juntam a Tezuka no telhado e agem como um escudo para ele. Isso ajuda o rover a passar, mas após cruzar a onda, o veículo capota e cai, fazendo todos dentro desmaiar.
e o trio no lado de fora é lançado ao chão. De repente, o rover liga o piloto automático sozinho e vai embora, deixando o trio para trás. As baratas logo os cercam e, em questão de segundos, matam todos os 3 sem piedade. Momentos depois, a equipe acorda e descobre que estão no Bugs 1, sem saber que há um drone os observando de perto. Toramaru e Yoshikane ficam do lado de fora para guardar a entrada enquanto os outros entram na nave para investigar. Mas quando Mina observa o painel de controle, ficam chocados ao descobrir que o computador da nave está transmitindo dados para alguém na Terra. Nesse momento ouvem tiros e correm para fora apenas para descobrir que Yoshikane e Toramaru foram mortos. Yoshikane era um besouro mergulhador e Toramaru um grilo toupeira, mas eles nunca tiveram a chance de usar suas habilidades de busca subaquática e subterrânea. De repente, um monte de baratas sai do esconderijo, revelando que sabem usar as armas que pegaram do Bugs 1. De volta ao grupo, Komachi decide que devem lutar e toma uma injeção para se transformar no Vespa gigante asiática do Japão, que é o inseto com o maior número de mortes acidentais anuais. Ela ataca sem aviso e, ao contrário das abelhas, pode picar repetidamente. Com esses poderes, Komachi facilmente faz buracos nos corpos das baratas, matando-as sem esforço. Logo, Jin decide ajudar e toma a injeção para se tornar um gafanhoto migratório, que tem as pernas mais poderosas do mundo dos insetos, capazes de saltar até 90 andares de altura. Enquanto ele mata baratas com chutes perfeitamente aterrissados, Mina se transforma na mantis gigante asiática que tem pernas em forma de foice que cortam tudo. Trabalhando juntos, eles conseguem matar todas as baratas, mas enquanto a névoa se dissipa, ficam chocados ao ver uma pirâmide nas proximidades. Enquanto isso, há uma barata observando o Bugs 2 de longe. De repente, ela revela que pode falar e tem um telefone, que usa para ligar para Honda e dizer que tudo está indo conforme o plano. Honda a aconselha a ficar longe de Komachi se ele se transformar, pois seu inseto é feroz. Depois de desligar, a barata entra na nave e ativa o oxigênio novamente antes de apontar uma arma para Dojima, chamando-o de capitão. Quando Dojima se pergunta o que está acontecendo, o corpo da criatura se divide em 2 e mostra uma Asuka mutada dentro. Ela é uma vespa caçadora de baratas, cujo ferrão permite controlar as mentes das baratas. Quando ela estava prestes a ser morta, manipulou as criaturas e as fez lutar entre si. Acontece que tanto Asuka quanto Ishiro estiveram trabalhando para Honda em segredo o tempo todo. Asuka procede a matar Dojima e então joga um pouco de água em Ishiro, cujas mutações vêm do Chironomídeo adormecido da África Central. Esse inseto nunca morre porque, quando está em perigo, entra em um estado de estase e só precisa de água para acordar. Uma vez que Ishiro está acordado, ele e Asuka verificam o ovo que devem recuperar para Honda, que é uma barata de 2ª geração. Enquanto Ishiro trabalha na reativação da nave, o corpo de Nanao continua a liberar muitos daqueles fios brancos. A ativação do Bugs 2 é vista por Komachi e os outros pouco antes do drone se revelar, sendo controlado por Honda. Ele agradece ao trio por todos os dados de batalha que reuniu e revela que foi Ishiro quem sabotou a nave. Após contar sobre a morte de Dojima, Honda explica que a cápsula do Bugs 1 realmente retornou à Terra e trouxe uma cabeça de barata com ela. Ele se comunicou com o governo para oferecer a possibilidade de usar as baratas como super soldados, assim, obteve a permissão para experimentar com criminosos porque são descartáveis. A verdadeira missão sempre foi recuperar o ovo, não matar as baratas. A pirâmide que viram é explicada pela memória genética, e as baratas são alienígenas que usaram a humanidade antes de se mudarem para Marte, guiadas por esses genes. Nesse momento, Ishiro se prepara para partir enquanto começa a se lembrar do motivo pelo qual aceitou sua missão. Ele tinha muitos irmãos e uma mãe doente, mas viviam na pobreza. Ishiro estava trabalhando em uma pesquisa importante que poderia vender com a recomendação do seu professor mais tarde e ficar rico. Infelizmente, o professor armou para Ishiro para parecer que ele atacou um colega de trabalho, então ele foi expulso. Por outro lado, Asuka entrou no projeto pelo poder. De repente, o ovo começa a chocar cedo, dando à luz 2 baratas. Asuka tenta usar seu poder para controlá-las, mas não funciona porque essa 2ª geração é ainda mais evoluída. Quando o Bugs 2 decola, as criaturas facilmente matam Asuka e chamam as outras baratas para ajudar. Logo, todas as baratas no chão soltam suas asas e voam para a nave, causando uma pane. Quando um motor explode, as baratas dentro atacam Ishiro, que rapidamente se injeta para entrar no estado de estase. Depois de muita sacudida, o Bugs 2 cai perto do Bugs 1, e as baratas atacam o trio, que rapidamente se transforma para lutar. A princípio, tudo vai bem, mas então as baratas evoluídas do ovo se juntam à batalha, atacando muito mais rápido e forte. Mina logo é morta com seu próprio braço, então Jim se injeta com uma 2ª dose que o faz parecer mais inseto. Komachi faz o mesmo e agora a luta é mais justa, permitindo que ambos os homens matem muitas baratas mais rápido. Jim decide tomar uma 3ª dose e desenvolve asas, o que lhe permite lutar contra as baratas no céu e esmagá-las contra a nave. Infelizmente, as baratas continuam vindo e os caras estão ficando cansados.
Ignorando os avisos de Komachi, Jin toma mais doses, o que não permitirá que ele se torne humano novamente mais tarde. Ele ataca uma das baratas evoluídas e apunhala seu estômago com uma perna, depois decapita-a com um chute. No entanto, ele também atingiu seu limite, então cai exausto no chão. Komachi corre para proteger o corpo de Jin, mas a outra barata evoluída agarra seus ferrões e quebra ambos. Então agora os socos de Komachi não fazem nada. Quando parece que tudo está acabado, de repente uma criatura mágica brilhante aparece voando em direção a eles e começa a espalhar um pó brilhante por toda a área. Acontece que esta é Nanao, que se transformou em uma mariposa bicho da seda. Ela tem o poder de incendiar o pó que libera de seu corpo, o que logo criará uma explosão massiva no local. Jin aponta que isso é um sacrifício para salvá-los, então Komachi tenta implorar a Nanao para não fazer isso ao ponto de ele desenvolver asas e começar a voar para ela. Nesse momento, uma barata atira nele e incendeia o pó, causando uma explosão massiva. À medida que todas as baratas começam a morrer, Jin voa para cima e salva Komachi a tempo, mas Nanao morre novamente. A explosão também faz o Bugs tremer e um copo de água cai no rosto de Ichiro, acordando-o. Há uma barata atrás dele que está prestes a atacar, mas Ichiro se lembra da promessa que fez à sua mãe e mata a criatura ferozmente para sobreviver. Eventualmente, Jin não consegue mais voar e ambos os homens caem no chão. Quando Komachi acorda, vê que Jin se transformou completamente em um inseto, mas ele ainda pode falar. Jin, antes de morrer, diz a Komachi para honrar o sacrifício de Nanao e voltar para a Terra em segurança. Nesse momento, Komachi vê que há algumas baratas que sobreviveram, incluindo uma evoluída, mas elas estão bastante fracas. Komachi tem uma breve luta contra ela, a soca bem forte a deixando caída, mas em vez de matá-la, decide deixá-la viva. Depois, Komachi entra na nave e descobre que Ichiro ainda está vivo. Ele o chama de traidor e tenta atacá-lo, mas Ichiro pega uma arma e mata uma barata que está prestes a matar Komachi. Chegando a uma trégua, a dupla encontra a cápsula de escape e voa de volta para a Terra. As baratas querem ir atrás deles, mas a evoluída as impede. Enquanto isso, na Terra, Honda percebe que Ichiro invadiu seu sistema para transmitir a verdade para o mundo inteiro. No entanto, Honda não se importa. Ele apenas se esconderá por um tempo e depois encontrará outro governo para vender sua ideia. Sua assistente de repente revela que esteve trabalhando para o governo japonês o tempo todo e tenta atirar nele, mas Honda tem uma barreira protetora que para a bala. Então ele lança uma aranha mecânica, onde a mesma lança um pó venenoso no rosto dela e isso em seguida a mata. Na nave espacial, Ichiro jura expor todos os envolvidos na missão, enquanto Komachi diz que fará túmulos para sua tripulação e depois voltará a Marte.